Estou aqui com vocês, quero uma vez mais agradecer aqui, sempre faço questão de agradecer, então ao pastor Renan, pastora Bianca, né, sacerdotes aqui, pastores dessa casa, pela confiança, pelo carinho, pela parceria, também os demais pastores aqui, há outros pastores aqui, também o corpo pastoral dessa casa aqui, os demais obreiros também, todos aqueles que servem aqui, muito obrigado pela confiança, né, pelo carinho e pela oportunidade de poder servir a igreja do Senhor. É uma rica oportunidade, é um privilégio que Deus nos dá, podermos servir ao Senhor. Quero, com a graça de Deus, ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração durante essa semana, para estar ministrando aqui com você. Se você tem a sua Bíblia, abra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, a partir do versículo 22, Marcos 15, a partir do 22. Eu estou usando aqui a versão RA, se for projetar ali, eu vou usar a versão RA, revista e atualizada. Marcos, capítulo de número 15, eu quero ler do 22 até o versículo 32, são 10 versículos aqui. Marcos 15, 22, diz assim a palavra de Deus: E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. 27. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Se você puder, feche os seus olhos, quero orar em cima dessa palavra, para que Deus possa nessa noite falar aos nossos corações. Senhor, obrigado pela oportunidade, como já foi dito aqui, que privilégio é o nosso de podermos estar nessa noite aqui na Tua presença. Fazemos isso com gratidão em nosso coração, porque de fato estamos alegres, gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na nossa vida. A verdade é que grandes coisas o Senhor já fez, o Senhor está fazendo e muito mais. Nós cremos pela fé que o Senhor ainda fará na nossa vida. Então viemos a esse lugar com alegria, com gratidão, entregar ao Senhor a nossa adoração, a nossa celebração, nossos cânticos, nossas palmas, nossas finanças, também nossos filhos, crianças já foram também aqui enviadas ao Ministério Infantil, já estão sendo ministradas. Agora é hora de recebermos a parte do Senhor, e o Senhor sempre tem algo novo para nós, assim como no deserto o maná vinha pela manhã, fresco, e ali o Senhor revitalizava o teu povo, para que eles fossem renovados e estivessem fortes para a caminhada. Assim a tua palavra, quando vem ao nosso coração, ela sempre nos fortalece. Nessa noite nós estamos aqui diante dela. A minha oração aqui, como ministro da tua palavra, é que agora o Senhor tire de nós toda a desatenção, quem sabe toda a preocupação, todo o desânimo, todo o cansaço, quem sabe há assuntos que precisamos resolver nessa semana, e estamos aqui preocupados, que o Senhor agora nos conecte com o Senhor aqui, que possamos retronizar a tua presença, o Senhor nesse lugar, para que a tua palavra possa falar ao nosso coração. Toda vez que a tua palavra se abre, a tua boca se abre para nós, trazendo a nós instruções. A tua palavra tem esse poder, ela muda destinos. Então, nessa noite, nós queremos estar debruçados diante dela e receber aquilo que a tua palavra tem para cada um de nós. Que ao sairmos daqui, nós possamos sair ainda mais conhecedores da tua palavra. Ainda que o Senhor use os ministros, a palavra é tua, e sem palavra não haveria ministros. Então, nada mais justo do que darmos ao Senhor a honra, a glória
e o louvor que somente, tão somente a tua palavra merece. Nós oramos assim nessa noite, em concordância e agradecidos no nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, está concordado então, vamos lá. Quero dar um título para essa mensagem. Eu gosto de trabalhar com títulos de mensagem, embora seja um pregador expositivo, mas títulos sempre nos remetem, nos fazem fixar aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. E o título dessa mensagem é Palavras que Transformam Destinos. Palavras que transformam destinos. Acho que foi feito isso, foi feita a arte, muito bem. Essa passagem aqui que nós lemos, ela fala dos últimos momentos de Jesus, e ainda que ela se repita em outros evangelhos, eu preferi usar esse de Marcos. Eu vou usar aqui outra passagem daqui a pouco, que traz o mesmo contexto, porém um pouquinho diferente, mas eu fiz questão de usar aqui o texto do evangelho de Marcos. Acho o evangelista Marcos sensacional, não que os outros não sejam, mas acho Marcos sensacional. Por quê? Porque ele vai apresentar Jesus como sendo servo, enquanto Mateus o apresenta como sendo rei, Lucas o apresenta como sendo filho do homem, João traz ele, o mesmo Jesus, apresentando ele como filho de Deus. Marcos o apresenta como servo. Costumo dizer que os evangelhos é como se fossem 4 testemunhas testemunhando acerca do mesmo fato, são testemunhas oculares acerca dos mesmos fatos que ocorreram, que se sucederam. Se os 4 se organizassem, combinassem entre si, falassem a mesma coisa, ia ficar muito claro que isso havia sido com eles combinado, mas não, cada um traz Jesus da sua ótica, cada um traz Jesus como ele vê, e Marcos traz Jesus aqui, vendo ele como um servo, porque na verdade, aqui eu quero falar um pouco disso nessa noite, acerca de Jesus como sendo servo, se derramando, e esse é o intuito, e esse deve ser o espírito que nós nos encontramos aqui nessa noite, diante dessa mesa, porque na verdade estamos aqui trazendo à memória aquilo que Jesus um dia fez por cada um de nós, o Jesus que se entregou, que se derramou, mas não apenas ali com atos, mas também com palavras. A vida de Jesus, aqui no seu ministério terreno, ela foi um exemplo digno de quem estava andando, caminhando, mas também falando e verbalizando tudo aquilo que Deus tinha a meu respeito e ao seu respeito. Então acho interessante aqui, porque Jesus, como sendo um servo, ele se derramou, ele entregou a sua vida por nós. É isso que estamos fazendo aqui nessa noite, e nos ensinou então com a sua vida. Agora, após Jesus ter cumprido cabalmente o seu ministério por durante ali cerca de 3 anos, chega o último dia desse, ou os últimos dias. Aqui nós estamos vendo Marcos relatar os últimos momentos de Jesus, antes então dele ser crucificado. Na verdade, o julgamento iniciara na noite passada, e agora está chegando ao seu fim. O julgamento para alguns ali estava sendo o fim, mas para outros estava sendo o início de tudo. Parecia ser apenas mais um julgamento que estava acontecendo naqueles dias ali naquela localidade, porque aconteciam sim, e muitos julgamentos, crucificação, enfim, porém ali não era um julgamento comum, porque na verdade ali o mundo estava sendo julgado, eu e você estávamos sendo julgados ali naquele dia também, e a boa notícia, as boas novas, é que nesse julgamento todos nós fomos absolvidos. Deus estava oferecendo ali absolvição para todo aquele que cresce no réu que estava ali naquela noite, Jesus. Quero te convidar aqui a entrar um pouco aqui nessa cena. Gosto de mergulhar dentro da palavra de Deus e entrar na cena. Entenda a minha expressão, incorporar o personagem, entender o que Deus quer falar conosco aqui nessa noite. Vamos sair daqui alguns minutos então desse contexto, desse cenáculo onde as coisas estavam acontecendo, ainda mais convictos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O julgamento, ele acaba por volta das 6 horas da manhã. As acusações eram pesadas demais contra o réu. Ali ele estava sendo acusado de muitas coisas, e aqui havia no território e no mundo espiritual também muitas coisas acontecendo. Preste atenção aqui, quando eu e você estamos falando e vivendo acerca de coisas espirituais,
muitas coisas estão acontecendo, porque tudo aquilo que acontece aqui no mundo natural, primeiro ele já foi projetado no mundo espiritual. Nós precisamos ter esse entendimento como homens e mulheres, que não somos homens e mulheres naturais, não somos ET, não somos melhores que ninguém, porém somos homens e mulheres espirituais, e precisamos entender que aqui nesse julgamento haviam inclusive tomadas de territórios, porque na nossa vida há tomadas de território. Quando eu cedo o território para o inimigo, ele usa, ele entra ali e ele faz então uso, mau uso. Mas quando eu entrego o meu território, o meu coração, a minha mente para Deus, então ele também entra e muda o cenário. Aqui nós precisamos entender que havia então territórios no mundo espiritual que estavam sendo tomados nesse julgamento. Havia também poderes fragilizados. Havia também o lado político, afinal de contas, o réu se declara rei, no momento em que ali a ditadura romana, ela reinava naquele lugar. Eles faziam o que bem queriam, tanto é que a crucificação era feita de forma cruel no monte, daqui a pouco eu vou falar, para que todos vissem o que estava acontecendo. Então, entre outras coisas, ali também tinha um lado político, afinal de contas o réu estava se declarando rei, e em meio a essa ditadura do Império Romano era uma ameaça muito grande, alguém chegar e dizer que era rei, por isso que a passagem é rica, dizendo que colocaram uma coroa sobre ele, escrito rei dos judeus. Afinal de contas, se você é rei mesmo, aí então está o seu prêmio, aí então está a sua coroa. Então havia também essa questão da tomada de poder, parecia ser político e natural, mas era também espiritual. Pilatos, embora com certo temor, na verdade ele acabou, pelo clamor da multidão ali, cega pelo engano do pecado, soltando Barrabás, e agora o martelo foi batido e a causa, ela já estava julgada. Jesus deveria morrer na cruz. Essa era a pior morte, né, que um condenado poderia experimentar. Não tinha velório, não tinha condolências, não tinha a última homenagem, não tinha nada disso. Não é como hoje nós podemos prestar a última homenagem quando alguém morre ali, quando alguém está sendo ali velado antes do seu sepultamento. E aqui o condenado ele não poderia experimentar, porque não tinha esse negócio de velório, ele não podia receber ali condolências, um sepultamento digno, né? Esta era a morte mais vergonhosa que poderia acontecer. Agora Jesus vai para o Gólgota, que também é conhecido como Monte da Caveira, mas também por ser um local em que os ossos eram jogados. Ficava próximo da cidade de Jerusalém, como eu disse aqui agora há pouco, porque a crucificação ela era feita próxima para que todos vissem, e aquilo servisse para eles como um aviso, como um alerta, como uma lição, dizendo: ousem, né, se levantar contra o Império Romano, ousem fazer algo que o Império Romano não gosta, que é exatamente isso aqui que vai acontecer. As vestes então de Jesus foram divididas por sorte entre os soldados. O versículo de número 24, ele trouxe isso aqui para nós no texto que nós lemos, mas a partir daí, chamo sua atenção, vai começar a acontecer algo que talvez intrigou a todos ali que estavam passando. Talvez você nunca parou para prestar atenção nessa passagem, mas vai acontecer algo que intrigou todos que ali estavam. Quero ler de novo o versículo 29, 30, 31 e 32. Se puder projetar para mim, por favor. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Por ser um local aqui de passagem, todos que passavam ali agora começam a zombar e a insultar Jesus. Preste atenção aqui. Mesmo que Jesus descesse ali daquela cruz, como eles estavam dizendo aqui: desça daí, você é o rei, eles não iam acreditar. Eles nunca acreditaram nos milagres, eles nunca acreditaram nas transformações, eles nunca acreditaram quando mortos eram ressuscitados, eles nunca acreditaram quando cativos eram libertos.
Então eles nunca creram nos milagres. Eles não creram nem mesmo no relato dos soldados, quando voltaram dizendo, o corpo dele não está mais lá, ele ressuscitou. Quando eu falo que isso intrigou aqueles que estavam ali, por isso eu convido você para entrar nessa cena. Falo porque se eu estivesse ali naquele dia também, eu pensaria a mesma coisa, eu diria a mesma coisa. Eu preciso ser sincero, eu falei nessa manhã aqui no culto sobre sermos sinceros com Deus e dizer aquilo que passa em nosso coração. Eu também diria a mesma coisa. Ora, se esse homem é mesmo o rei dos judeus, se ele é o Salvador, se ele é Jesus, ele deveria descer dessa cruz. Eu pensaria mais ainda, eu diria, ora, eu estou aqui zombando e escarnecendo dele. Se na verdade mesmo esse homem fosse Jesus e fosse o Salvador, o castigo de Deus já teria vindo sobre mim, Alex. Porque eu estou aqui escarnecendo dele, eu estou insultando ele, eu estou zombando aqui do próprio Deus. Não é assim que pensamos quando falamos algo que às vezes sem querer zombamos e percebemos, meu Deus, eu estou pecando contra a santidade de Deus. Se esse homem é mesmo o Salvador, o Filho amado, então por que Deus não manda um raio aqui e não termina com isso tudo? Como que Deus permite que essas coisas aconteçam? Ouça-me aqui, é isso que nós pensamos quando nós vemos algo muito assim escandaloso, algo que fere, que choca os nossos olhos. Mas por que Deus não entra e não resolve logo isso aí? Por que tanta maldade? Por que tanta tristeza? Por que tragédias acontecem? Por que Deus não interviu? Porque Deus não acaba logo com tudo isso. Ele é Deus, todo o poder está nele. Estão afrontando o seu filho. Para aqui para pensar você que é pai, se alguém afronta o seu filho, a gente não fala assim, mexa comigo, mas não mexa com meu filho. Faz para mim, mas não faz para os meus filhos. Então o nosso pensamento humano deveria ser conectado, ou levado, direcionado, induzido a pensar assim. Talvez todos ali pensassem isso também, por isso eles continuavam zombando, escarnecendo. Deixa eu dizer algo para você, o nosso pensamento acerca de Deus, antes de conhecê-lo é um. Mas depois que eu conheço Deus, eu consigo entender que Ele não pensa como eu penso, graças a Deus por isso. Porque se Ele pensasse como eu penso, eu também não estaria aqui. E você também não estaria aí. E aqui não é um julgamento, é um fato. Se a justiça de Deus, e ela existe, fosse assim implacável para com os que erram, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. Nenhum de nós somos dignos da presença de Deus, mas somos salvos. Quando eu conheço Deus, então eu consigo entender e descubro que Deus é a pura essência do amor e da misericórdia. Deus não matou e não acabou com todos que estavam ali, porque a sua misericórdia, a sua benignidade, a sua bondade, a sua longanimidade é para com todos, não apenas para conosco, é para com todos. Aliás, Paulo, quando escreve os Romanos, no capítulo de número 2, ele diz, não despreze a bondade, a benignidade, a longanimidade de Deus, porque foi ela quem te levou ao arrependimento. Então eu, Alex, preciso entender que se eu estou nessa manhã aqui, como ministro da santa palavra de Deus, sendo convidado de honra para participar de um banquete como esse, que lembra a morte do meu Jesus por mim, é pela graça e pela misericórdia de Deus que um dia me alcançou, que um dia nos alcançou, porque eu não merecia. Eu merecia aquilo que a minha justiça dizia que tinha que acontecer. Eu merecia aquilo que as pessoas diziam que eu, Alex, deveria merecer, quando eu estava lá em Porto Alegre, jogado pelas ruas, na dependência química, fazendo tantas coisas erradas. Então Deus, na sua infinita misericórdia, queria que todos ali se arrependessem, e todos ali vão se arrepender, todos. Naquela cena, nessa cena. A prova de que Jesus, Ele é o próprio Filho de Deus,
vai ficar muito claro nas suas palavras aqui, que mudaram destinos. Há uma sequência de palavras que Jesus proferiu na cruz e que nós precisamos, e eu quero aqui meditar nessa noite. Ao todo foram 7, eu não vou falar porque geralmente nós usamos as 7 palavras da cruz quando temos aqueles cultos de Páscoa e tal, né? E legal, bênção. Mas eu quero falar apenas 3 palavras que Jesus proferiu aqui. E como Marcos ele descreve aqui com riqueza de detalhes a cena e os personagens que estão aqui envolvidos, o evangelista Lucas ele vai trazer e vai dar mais ênfase a essas palavras que de fato Jesus falou. Então eu convido você a ir até Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33, disse Lucas 23, 33. Lucas 23, 33. Eu vou até o 46, tá? Vou ser bem dinâmico aqui, porque a hora está passando. E eu sempre digo que eu vou ser rápido e não sou, mas hoje eu vou tentar ser. Lucas 23, 33 diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como seus malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram-lhe sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: ora, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo Deus, o escolhido. 36. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. A primeira palavra aqui que Jesus vai proferir nesse momento em que todos estavam insultando, escarnecendo e zombando dele, é: perdoa-lhe. O versículo de número 34, contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Essa palavra perdão ou perdoa-lhes é carregada de significados. Essa questão de perdão ela é tão forte que Jesus fez questão de deixar ela destacada na sua oração modelo, na sua oração dominical, na oração do Pai Nosso, dizendo que quando eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Então, aqui, quem sabe alguns dos que estavam ali também pensassem: sim, claro, ele está dizendo isso para cumprir apenas um protocolo, afinal de contas ele mesmo ensinou isso para nós, que deveríamos perdoar, então ele também precisa perdoar. Mas, na verdade, nós precisamos entender que o perdão ele é libertador. Os dias que estamos vivendo são dias de aflição. A semelhança desse texto aqui, as pessoas hoje insultam a nossa fé e os nossos valores. As pessoas insultam aquilo que nós cremos. As pessoas escarnecem e zombam acerca da nossa fé. Estou certo ou estou errado? Sabe, os nossos valores e princípios que regem a nossa vida, que estão aqui na palavra de Deus, estão sendo escarnecidos, zombados, insultados. Em alguns lugares eles fazem questão de pegar a Bíblia, rasgar, colocar fogo, como se dissesse: vocês creem nisso, para nós isso aqui é mais uma história, não significa nada. Então Jesus ele foi profundo e cirúrgico. Gosto de usar essa palavra, porque Jesus ele tem o bisturi certo para usar na hora certa. Ele é profundo e cirúrgico. Quando ele diz perdoa eles,
Jesus estava dizendo ali, porque se eles forem perdoados e sentirem esse perdão, eles também vão conseguir perdoar. Porque somente quem teve os seus pecados perdoados e sabe que não era digno de receber esse perdão, consegue perdoar. Por isso, ouça-me aqui, isso é muito sério. Quando você encontra alguém que diz, eu não consigo perdoar, é porque na verdade aqui não é um julgamento, porque estamos falando aqui de julgamento, mas isso não é um julgamento, é porque na verdade essa pessoa ainda não conseguiu entender ou experimentar o perdão de Deus, porque quem entende da onde Deus o tirou, da onde Deus o livrou, aquilo que Deus o perdoou, tem facilidade em perdoar. Preciso entender que o perdão ele é libertador. Ele liberta a mim, Alex. Perdoa-lhes, porque se eles sentirem esse perdão com intensidade, eles também vão ter facilidade em dizer, eu perdoo. Deixa eu dizer para você, aquele que nos reconstituiu, que regenerou o nosso coração, aquele que me fez voltar a sorrir quando eu chorava, é o mesmo também que quer ver todos aqueles que estão à minha volta sorrirem e se sentirem perdoados. Porque nós, e quando eu digo nós, a começar por mim, nós temos essa dificuldade, nós temos esse grande desafio na nossa caminhada cristã, que é, para mim, misericórdia, para os outros, juízo. Nossa, porque quando nós vamos orar, a gente faz aquela oração assim, ai Deus, o Senhor conhece o meu coração e sabe que no fundo eu não quis falar isso. Hoje pela manhã eu preguei aqui acerca de Pedro dizendo, Jesus, eu te amo. Então nós dizemos, Jesus, eu errei, eu pequei, me perdoa, porque no fundo eu te amo, eu quero acertar, tem paciência comigo. Mas quando nós vemos alguém errar, a gente, aí ó, de novo. Sabe, quando Jesus me perdoa, Ele também me ensina que eu preciso perdoar. E esse é o momento de nós refletirmos acerca disso nessa noite. Porque essa mesa aqui significa perdão. Eu chego nessa mesa precisando de perdão. Por isso que Paulo no texto A Hora da Ceia, ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice. Paulo está dizendo, eu preciso me examinar, preciso me alinhar com Deus e ver naquilo que, quem sabe, eu estou errando. Então eu entendo que perdoar está no DNA de Jesus. Se eu quiser ter as digitais de Deus na minha vida e ser semelhante a Jesus, como Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 28, deixa bem claro que esse é o querer de Deus, fazer uma família de muitos filhos semelhantes ao seu Filho Jesus, porque somos chamados de cristãos e nos intitulamos com muita alegria e muito orgulho, entenda aqui, cristãos, porque somos pequenos cristos aqui na terra. Preciso representar a Cristo aqui, ser como Cristo era, andar como Cristo andou, olhar como Cristo olhava as pessoas, perdoar como Jesus perdoou. E aqui é um obstáculo muito grande na nossa caminhada cristã, porque de novo, e me sinto em casa aqui, não estou exortando porque nem posso fazer isso, mas o que tem de crente aqui não, só tem lá em Badi, porque lá é meio complicadinho, mas aqui não. Vocês são da comunidade de Esperança, INSE, gostei, pastor, INSE, chique. Vocês aqui da comunidade de Esperança não tem esse problema, graças a Deus por isso. Mas o que tem de crente por aí andando, entenda a minha expressão, anão, que não consegue se desenvolver na fé porque não consegue perdoar. Que está cheio de dons e talentos, mas não consegue desenvolver nada, porque não consegue perdoar. E quando eu não perdoo, eu não me sinto perdoado. Alguns até falam que perdoam. Eu conheci uma senhora há muito tempo atrás, ela já estava separada há 22 anos, 22 anos do seu esposo. E toda vez que eu encontrava ela e nós conversávamos, ela dizia, não, porque eu já perdoei o meu esposo. Toda vez ela dizia mesmo, não, porque eu já perdoei ele. Não, já. Eu falei, minha senhora, com todo o amor, com todo o respeito aqui, mas a senhora não perdoou coisa nenhuma. Porque quem perdoa não fica dizendo, porque eu perdoei, porque eu perdoei, porque eu perdoei. Não, eu perdoei e pronto, deu, bola para frente. Então alguns até dizem, não, eu perdoei, mas lá nos seus, sabe, lá no seu pensamento íntimo, assim, não perdoou, não aceita o que aconteceu.
Como fizeram isso contra mim? Imagina Jesus ali, como assim? Irmãos, pasmem, você está sentado? As pessoas que estavam ali escarnecendo eram as mesmas cujo Jesus curou seus filhos, ressuscitou seus filhos, libertou a sua mãe. Jesus aqui, quando diz, olha, perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Jesus estava dando uma grande lição aqui para mim, Alex. Jesus estava dizendo, somente aqueles que têm o coração mesmo transformado, conseguem perdoar, sabe por quê? Porque Jesus vai dizer algo aqui, que faz toda a diferença. Jesus vai dizer assim, perdoa porque eles não sabem o que... Perdoar é entender que algumas pessoas não sabem nem o que estão fazendo. Talvez na sua sã consciência jamais fizessem aquilo. Ou seja, estão num estado em que talvez não estão nem conseguindo pensar acerca da consequência. O nome disso é sabedoria. É quando eu penso na consequência que terá aquele meu ato. Isso eu sou sábio, quando eu penso. As pessoas não estavam nem pensando acerca disso. Então perdoar é tão sério que é entender que no momento que alguém me feriu, me traiu, virou as costas para mim, sem agradecer, seu momento não era bom. Sabia que lá no fundo essa pessoa talvez nem quisesse fazer isso. Talvez se você encontrar essa pessoa daqui a um tempo ela vai dizer, que doideira o que eu fiz, que loucura o que eu fiz, olha o que eu fiz. Quem nunca falou isso? Olha o que eu fiz. Então a primeira palavra aqui de Jesus, que muda o destino daquelas pessoas, é uma palavra de perdão, e que Jesus me ensina, eu, Alex, a também ser portador de boas novas, e com a graça de Deus, ser um agente de mudança de destino das pessoas que nos cercam, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja no comércio, seja onde for, seja na comunidade, onde você está aqui. A segunda palavra está nos versículos 39 ao 43, vamos ficar aqui em Lucas, 39 a 43, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A segunda palavra aqui que Jesus profere, é que ele profetiza salvação. O perdão ele sempre vai ser o caminho para a salvação. Não há como eu ser salvo se eu não sou perdoado. Então, aqui, quando Jesus diz, ainda hoje você estará comigo no paraíso, Jesus aqui ele tira aquela dúvida de que a gente acha assim, mas quando eu morrer, né, como que vai ser? Ele traz aqui para mim e para você que os salvos que creem verdadeiramente, eles estão na glória, não num purgatório esperando ainda um julgamento, nada disso. O pecado ele sempre vai trazer dor, e fazer com que o sofrimento ele chegue até as pessoas. Por isso Jesus ele sempre vai oferecer o perdão e também a salvação. As trevas aqui no momento da crucificação era exatamente o sofrimento pelos pecados. Eu sei que você sabe disso, mas nunca é demais lembrar que na verdade quem deveria estar naquela cruz era eu, porque o mentiroso era eu, o malfeitor era eu. Jesus se entrega ali pelos meus pecados, pelos seus pecados, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Agora, eu preciso entender
que aqui, esse malfeitor, esse ladrão, quando fala para Jesus, e diz para ele, olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele só fala isso, por quê? Porque ele entendeu que quando Jesus disse, e ele fez questão de verbalizar em alto e bom som, para que todos ali ouvissem, dizendo, perdoa-lhes. Aquele malfeitor, aqui é um pouco de psicologia, entra aqui comigo. Aquele malfeitor, quando ele está do lado, está sentindo assim, eu estou morrendo, eu fiz tudo errado, eu vou para o inferno, eu estou do lado aqui do próprio Deus, que fez um monte de coisas boas, mas quando ele ouve Jesus dizer, perdoa-lhes, ele diz, opa, peraí, se ele está perdoando essas pessoas que estão aqui, blasfemando dele, e fazendo tudo errado, então eu também posso ser perdoado. Olha como é importante as palavras, olha como ela muda o conceito que às vezes as pessoas têm acerca de nós, quando nós dizemos que na verdade não há pecado ou culpa, porque isso é bíblico, que Deus não possa perdoar, porque às vezes nós cantamos, não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Eu não vou cantar, porque o pastor Renan já cantou, ele cantou bem aqui, mandou bem, mas quando nós falamos, nós precisamos viver isso também, irmãos, pasmem. O que tem de crente aí com um radar espiritual de salvação e de condenação, pipi aqui, não, pipi não, aqui vai para o inferno. Gente, de novo, nós aqui não, né? Graças a Deus por isso. Não, porque essa pessoa morreu, ela foi para o inferno, oi? Alguém estava junto com ela nos seus últimos momentos de vida? Alguém sabe as orações que as pessoas fazem? Alguém sabe? As últimas palavras de alguém? Esses tempos morreu aquela menina, né? No acidente de avião ali, a Marília Mendonça. Gente, uma enxurrada de julgamento. Porque ela cantava na igreja. Porque deve estar agora lá no inferno queimando. Meu Deus, uma família estava sofrendo, uma mãe perdeu sua filha, um menininho ficou órfão da sua mãe. Precisa entender que o perdão, ele é o caminho da salvação. Jesus aqui estava oferecendo salvação para todos, e eu e você precisamos ter isso na nossa mente, na nossa consciência, de que nós somos agente de salvação para todos aqueles que estão se perdendo. Isso é evangelho genuíno, isso é cristianismo puro, na veia. Eu sei que não se fala mais sobre isso, né, pastor? Graças a Deus que o senhor é um pastor. Porque hoje eu só quero viver as benéficas do evangelho, tudo aquilo que o evangelho me proporciona, mas eu não quero pagar o preço, que é negar a mim mesmo, como Lucas 9:27, Jesus disse, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem ganhar a sua vida por amor de mim, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, vai ganhá-la. Então a segunda palavra é uma palavra de salvação, e a terceira, está nos versículos 44 a 46, 44, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não balbuciou, nem cochichou, nem falou baixinho, ele bradou em alta voz, dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A terceira palavra é uma palavra de entrega. Preste atenção aqui, a vida cristã começa e termina com entrega. Eu começo entregando a minha vida a Deus, entregando a Jesus, e preciso terminar ela também. A conduta e as atitudes na hora da morte, elas geralmente refletem as atitudes que nós temos ao longo da nossa vida. É interessante porque esses tempos eu estava vendo na Discovery Channel, lá eu gosto de ver ali uns documentários, e estava ali um legista dizendo, é incrível como às vezes nós pegamos pessoas no momento que elas morrem, elas estão assustadas, elas estão com os olhos arregalados, elas estão ali, talvez sentindo, né? E ele disse ali algo, e eu não creio, mas enfim, né, respeito, porque foi uma reportagem disso, às vezes nós falamos com o cadáver dizendo, olha, fique tranquilo. Ele disse que ele testemunhou ali acerca de uma menina que foi encontrada depois de 8 dias, que estavam procurando ela numa floresta, isso lá nos Estados Unidos, e não encontravam ela, e quando encontraram, ela estava morta, ela estava com os olhos assim,
E ele disse: olha, não se preocupe, já encontraram você, sua família já encontrou você. E segundo ele ali, não sei se é verdade ou não, disse que até o semblante da menina mudou. Ela estava morta, mas enfim. Mas o momento de entrega, o momento da morte, ele relata muito como foi a nossa vida. Jesus aqui, ele é um exemplo perfeito desse fato, porque durante os seus anos na terra, ele viveu para entregar a sua vida para Deus. E aqui Jesus me ensina e me desafia, eu, Alex, a também viver essa vida de entrega a Deus, daquilo que eu sou, do meu tempo, da minha vida, abrir mão talvez de sonhos, que são sonhos do meu coração, e a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, para realizar os sonhos que estão no coração de Deus. Jesus, ele sempre orava constantemente, você vai encontrar Jesus orando, orando, orando e orando, entregando e pedindo direcionamento de Deus. Quem faz isso durante a sua vida, consegue no final dizer: Pai, agora eu entrego ao Senhor o meu espírito, porque agora eu sei para onde eu vou, eu sei o cuidado que eu terei. As orações e as últimas horas da sua prisão, eles aqui deixam muito claro o seu desejo de estar com Deus novamente. Jesus então se entrega e ensina que a vida cristã é assim. Quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele estava dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego tudo aquilo que eu vivi aqui, tudo aquilo que eu fiz aqui de bom para a humanidade, tudo aquilo que eu tentei aqui ser canal de bênção para o Senhor. Afinal de contas, era o próprio Deus, é o próprio Deus ainda hoje. E aqui, quando falo isso, eu lembro da minha avó, rapidinho, preciso terminar, pastor. Alguns aqui conhecem meu testemunho. Minha avó é uma mulher de oração, uma senhora que sempre orou pela minha vida. Lembro da minha avó chegando nas madrugadas, eu ali, embriagado, sob efeito de drogas, e eu às vezes fingia que estava dormindo. A minha avó, uma mulher crente, cantava no coral da terceira idade, da Assembleia de Deus, chegava com um pãozinho da ceia, colocava embaixo do meu travesseiro e dizia: amanhã quando você comer, a vida de Deus vai entrar em você. E a minha avó era uma mulher de oração, 72 anos, a dona Georgina. Ela era uma mulher simples, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, ela, muito simples, mal estudou, talvez, acho que nem estudou, enfim, mas era uma mulher de oração. Quantas vezes eu levantei à noite para ir no banheiro e via a minha avózinha orando e colocando ali a vida de todos os seus filhos, 8 filhos, só um ainda não é crente hoje, ainda não é, porque vai ser também. Colocava a vida de todos os netos. Irmãos, somos uma linhagem, meus primos são tudo pastores, é pastor espalhado por todo o Brasil, é pastor lá em Belém, é pastor em Santa Catarina, é pastor por tudo que é lugar. E a minha avó orando ali, e a minha avó, quando eu digo que era uma mulher de oração, porque a minha avó, ela chegava, ela colocava a mão sobre a minha cabeça, e eu fingia que eu estava dormindo, eu falei: meu Deus, o bicho vai pegar para o meu lado agora, é agora, porque aquelas veinhas do coque, irmãos, o bicho pega. E ela disse assim, ela falava assim: diabo, eu ficava em dúvida, é eu que ela está falando ou é? Ela dizia: diabo, aproveita, olha a autoridade daquela senhora, aproveita, porque é pouco tempo que você tem sobre a vida do meu neto, porque eu, como uma mulher de Deus, profetizo em nome de Jesus, que o meu neto vai se converter, vai entregar a vida dele para Jesus. Não só somente isso, o meu neto vai ser um pregador da palavra de Deus e vai ser um pastor. E eu ficava pensando: meu Deus, essa senhora não está bem. Quem não estava bem era eu, ela estava muito bem. Ela estava nos seus melhores dias. Então, no último dia que a minha avó, ela teve um câncer nos ossos, e eu lembro do último dia que eu vou no hospital visitar ela, e eu saí do meu trabalho, e eu chego lá, já tinha passado o horário, era do meio-dia às 2, já eram umas 2h10, eu expliquei para o rapaz: eu preciso subir ver minha avó, ela já estava nos últimos dias, ver que ela já estava cansada, a sua respiração. E ele disse: vou deixar você subir, mas é rápido, tem que ser rápido, você precisa descer. E quando eu abro a porta, parece que eu estou vendo a cena, eu abro a porta e eu vejo a minha avó sentada na cama, um sorriso assim, ela olha para mim e diz assim: eu achei que você não ia vir a avó, que você não ia vir ver a sua avó. Eu falei: não, vó, é que eu me atrasei, tive que sair do trabalho e tal, enfim. Ela falou: porque hoje a avó vai morrer. Eu falei: oi? Eu falei: vó, não fala isso, a senhora vai sair daí, nós vamos voltar para casa, porque eu morava com a minha avó, tive uma infância muito difícil com meus pais, então saí, fui morar com a minha avó, graças a Deus por isso. E eu falei: não, vó, a senhora vai sair daqui. Ela disse: não, é a última vez que você está vendo a avó, porque a avó vai morrer, mas essa noite Deus já me mostrou para onde eu vou.
Eu saio dali cerca de umas 2h20, pego o ônibus. Quando eu chego no trabalho, a dona Jurema, que era a supervisora, diz assim: Alex, onde você estava? Eu fui lá ver minha avó. Você não está mentindo? Eu falei: não. Ligaram do hospital, sua avó faleceu. No caminho de volta. Aquelas palavras ficaram ecoando muito tempo no meu coração. Como que aquela senhora, no leito de morte, consegue ter uma paz? Entregar toda a sua vida que foi ofertada a Deus. Eu quero caminhar aqui para a conclusão dessa mensagem, falando o que aconteceu aqui após Jesus ter dito essas palavras. E aqui eu quero fechar. O versículo 47 aqui desse texto, eu não li, eu fui até o 46, mas ele diz que agora Jesus clamou em alta voz, o 46, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E o 47 vai dizer assim: vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Sabe, esse homem aqui acompanhou Jesus desde a madrugada. Ele viu tudo acontecendo. Ele viu a maneira como Jesus reagiu. Preste atenção aqui. É o final, mas é o ápice da mensagem. Ele viu como Jesus reagiu aos que o insultavam. Ele viu Jesus liberando perdão. Ele viu Jesus abrindo a sua boca para abençoar e oferecer salvação. Ele viu Jesus entregando a sua vida. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. E então ele vai dizer que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, uma testemunha ocular. Esse homem não era judeu, esse homem era ímpio. Esse homem estava junto ali blasfemando. Deixa eu dizer algo para você aqui. Eu estou concluindo. Como as pessoas me veem, eu, Alex, durante a minha caminhada? Porque aqui Jesus ensinou para mim as palavras que eu devo liberar na minha vida. A maioria de nós estamos aqui no culto de domingo, outros durante a semana, mas daqui a pouco nós vamos sair daqui, mas e no meu trabalho amanhã, e na minha faculdade amanhã, e na minha escola amanhã, e no meu convívio, e no comércio, onde às vezes as pessoas vão fazer coisas que eu não gosto, vão talvez até me insultar. Mas do que a igreja, orar, pregar, cantar, e tudo isso sim, nós devemos fazer, assistir, ouvir uma pregação como essa. O que me dignifica como filho de Deus são as minhas atitudes. É como eu vou viver a partir de amanhã, o dia a dia comum, a minha semana. A misericórdia de Deus foi tão grande que ela alcançou aqueles que estavam ali zombando dele. Olha, eu aprendo então aqui que eu sou um agente de Cristo na terra. No dia, sabe, da minha angústia, no dia da minha dor, no dia da traição, do desaforo, do escárnio, no dia em que as coisas não estão tão bem, é nesse exato momento que as pessoas precisam nos ver e nos ler como Bíblia. Preste atenção aqui, pessoas talvez que você conviva nunca vão ler a Bíblia. Sabe quem será a Bíblia deles? Você, eu. Essas pessoas talvez nunca vão ter coragem de orar, porque não conseguem vencer o pecado e a acusação que está sobre elas. Quem sabe vai ser eu e você que vão ter que orar pela vida delas. Verso de número 48 vai dizer: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar. Sabe o que é essa lamentação aqui? Você já viu que eles fazem lá todo ano, de açoitar as suas costas, ir pedindo perdão dos seus pecados, arrependimento, que é a palavra-chave do Evangelho. Lembra de João Batista? Qual era a palavra que estava escancarada na testa de João Batista? Arrependam-se, para que vocês sejam perdoados. Sabe aqui, essa multidão aqui que a Bíblia está dizendo, eram aqueles que há poucos minutos estavam zombando e escarnecendo. Olha como palavras mudam destinos. Tiram pessoas das trevas e levam elas para a luz. Eu creio no meu coração
que quando eu libero uma palavra como um homem de Deus, direcionado por Deus, ali é um alicerce, em cima daquilo Deus constrói um edifício. Quando os meus pais começam a ir para a igreja, já fazia uns 3 anos que eu não ia para casa, depois a minha mãe testemunhou acerca disso. Eu me converti no dia 8 de janeiro de 1998. A minha mãe disse que no final do ano de 97, onde eles estavam indo na igreja, era uma igreja pequena, uma comunidade, estava começando, hoje é uma grande comunidade, graças a Deus cresceu, mas o pastor ele disse: olha, eu vejo que vocês estão vindo aqui há pouco tempo. E a minha mãe disse: eu estava separado do meu esposo, eu voltei agora, a gente está vindo, eu posso fazer uma visita para vocês, uma visita pastoral? E ele vai até a casa da minha mãe relatando isso para mim, e quando ele chega na sala, havia uma foto na sala, do meu pai, da minha mãe, dos seus 3 filhos, eu, meu irmão, minha irmã. Ele diz: são seus filhos, é a sua família? A minha mãe diz: sim, são meus filhos. Ele diz: conte-me um pouco sobre eles. A minha mãe diz para ele: aquele mais velho ali já é casado, tem um filho, ele mora aqui próximo, inclusive amanhã ele vai vir aqui, nós vamos fazer um almoço. A minha filha também, ela estava separada, mas agora ela está de novo com seu esposo, eles também estão indo na igreja. O pastor perguntou: e aquele outro? Ela disse: pastor, ali deu ruim. Não sei o que aconteceu com esse menino. Tentamos dar o melhor, erramos sim, como todo pai erra, mas tentamos dar o melhor, mas ele se foi. Já faz 3 anos que eu não vejo ele. Droga. Só fico sabendo pela boca dos outros, nem sei nem está vivo ainda. Minha mãe diz que aquele pastor olha para ela e diz assim: escute-me bem, o evangelho, quando ele chega numa casa, ele traz salvação para toda a família. E eu vou lançar uma palavra aqui e vou profetizar que em pouco tempo o seu filho vai estar aqui dentro salvo. Isso era o final de 1997. A minha mãe falou: menos de 15 dias depois você estava aqui dentro de casa, nós indo para a igreja e adorando a Deus. Então, quem recebeu a vida de Cristo, libera a vida. Quero orar. Quem foi alcançado pela graça, se torna um instrumento dela. Eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus te tirou. Por isso eu preciso falar acerca de palavras e de atos que curam, que levantam, que aproximam vidas de Deus. As palavras de Jesus transformaram o nosso destino. Eu e você fomos transformados naquele dia. E hoje as nossas palavras também precisam transformar as vidas. Quem recebeu vida foi chamado para liberar a vida. Porque toda vida alcançada pelo Evangelho, ela se torna um instrumento para alcançar outras vidas. E eu quero orar sobre essa palavra, para que Deus nos ajude a também sermos agentes de transformação de vidas, e que as minhas palavras, minhas, Alex, e de todos nós, também transformem o destino das pessoas. Pastor, vem cá, por favor. Se você puder, feche os seus olhos. Paizinho, obrigado. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos: transforma primeiro o nosso coração, que as minhas palavras e as nossas palavras, elas carreguem aquilo que vem também do teu coração para as nossas vidas. Que a nossa boca, ela não seja um instrumento de julgamento, jamais, desânimo, destruição, mas que seja um canal de vida, de esperança, de restauração. Senhor, assim como a palavra de Jesus mudou a nossa história, usa também a nossa boca para mudar histórias e tocar vidas. Pessoas que nos rodeiam, que às vezes estão pedindo socorro, onde houver alguém ferido, Deus, que a gente possa levar encorajamento. Onde houver alguém sem direção, que nós possamos ter uma palavra de esperança, de fé, de ânimo. Onde houver alguém, quem sabe, caído, que nós possamos anunciar que ainda existe uma graça salvadora, que nos alcançou, que nos traz hoje para participarmos dessa mesa, e que traz a todos. Guarda os nossos lábios, guarda o nosso coração, que nós não venhamos a falar de maneira impulsiva aquilo que vem à nossa mente, mas que com sabedoria, amor e verdade nós possamos continuar, Deus, a trajetória que o teu Filho Jesus trouxe para cada um de nós. Que a cada conversa, cada conselho, cada oração, que cada declaração sejam sementes lançadas no solo, para que pessoas possam também chegar ao arrependimento, assim como no dia da crucificação de Jesus,
muitos ali se arrependeram, que haja arrependimento, que nessa geração nós possamos nos levantar como homens e mulheres de Deus que profetizam vida, que abençoam casas, que fortalecem, Deus, famílias, que restauram relacionamentos e que fazem com que pessoas possam se aproximar de Cristo. Que as nossas palavras não sejam apenas som, mas que eu seja um instrumento de transformação por onde eu for e por onde eu andar. Que aqueles que cruzarem o meu caminho, eles saiam ainda mais conhecedores do Senhor e pertos do Senhor, Deus. Nos ajuda como comunidade aqui, que o Senhor abençoe essa comunidade e que essa comunidade possa cumprir o propósito para que o Senhor os chamou. Assim como o Senhor falou para Abraão, as suas palavras são a mesma hoje para nós. Sejamos nós uma bênção por onde formos e por onde andarmos, em nome de Jesus, amém. Fique de pé, você que pode. Vamos adorar ao Senhor. Espero que você tenha recebido essa palavra, palavras que transformam, que essa palavra possa transformar o seu coração, a sua vida, que você possa, você que tem situações na sua família, quem sabe um ente querido, que você possa crer nessa palavra e que você também seja um instrumento de transformação na vida daqueles que você ama. Talvez você tenha pessoas que você a deu por perdido, que você a deu por não tem mais o que fazer, não há mais esperança. Que essa palavra possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Adore ao Senhor. E eu não sou mais escravo, eu sou antes de nascer, escolhido fui, o teu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me salvou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Queridos, hoje pela manhã eu disse algo e o Senhor trouxe ao meu coração novamente. Há uma palavra que mexe muito comigo, que é sobre o filho pródigo, onde o texto diz que havia um pai com 2 filhos, o filho mais velho e o filho mais moço. E o filho mais novo chega no seu pai e diz: pai, dai-me a parte da herança que me pertence, dos bens que me pertencem. Nós sabemos, por exemplo, hoje em dia, se você tem uma herança a receber, você vai receber após a morte do seu pai. Mas esse filho, já antes do pai morrer, ele diz: pai, dai-me a parte da minha herança. E o que me chama a atenção na vida desse pai é porque nós conhecemos os filhos que temos. Muitas vezes antes do filho pedir alguma coisa, você já sabe a intenção do coração, você sabe o que ele quer fazer com aquilo. E o texto diz que quando o filho pede, o pai, mesmo sabendo aquilo que o filho iria fazer, o pai então entrega a parte da herança a esse filho.
O texto diz que o filho então sai da presença do pai, vai para longe do pai e gasta a sua vida e os seus recursos de forma dissoluta. Eu quero dizer a você, tome cuidado por onde você anda. Eu quero dizer a você uma coisa que me impressiona, uma coisa que mexe comigo. Muitas vezes o pastor ele tem algo meio protetor, ele quer ter todo mundo ali, não quer que a pessoa sofra, não quer que passe por algumas coisas, mas eu aprendo algo com essa palavra. O texto diz que o pai então deixa o filho ir, e o filho vai e gasta a sua vida de forma dissoluta, quebra a cara, perde tudo, e quando ele perde tudo, um dia eu preguei uma palavra sobre isso, que o texto diz assim, olha, e caindo em si, ele diz assim, olha, na casa do meu pai há abundância, há fartura, e eu aqui pereço, passando fome, necessidade, longe da presença de Deus. Então ele diz assim, olha, voltarei para o meu pai, e far-me-ei como um dos seus trabalhadores. E me chama a atenção que o texto diz que quando ele decide voltar, e ele volta para o pai, quando o pai o vê, o pai então está o esperando de braços abertos. Eu não sei porquê, mas Deus está falando com pessoas aqui. Você que tem um filho que está distante dos caminhos do Senhor, eu quero dizer a você, pai, apesar do que este filho possa ter feito, apesar dos lugares aonde ele possa estar andando, a sua missão é estar de braços abertos. Quem sabe como essa avó, como essa senhora, intercedendo e lançando palavras que transformem a vida dele. As suas palavras, as suas orações. Pastor, mas eu digo coisas e parece que não entra na cabeça, porque não é a sua palavra, é o Espírito, é o Senhor. Não é você quem convence, é o Espírito Santo do Senhor. Então, queridos, continue orando, continue acreditando, descanse no Senhor. Eu quero dizer a você que está longe, o Senhor te chama de volta, de braços abertos, dizendo, não espere destruir tudo, perder tudo, quebrar a cara, não ache que aí é o seu lugar. O que falta acontecer na sua vida para você cair em si? Talvez você está aqui ouvindo esta palavra, mas está distante da vontade do Senhor para a tua vida. Talvez você está aqui, mas está com a vontade de estar fazendo coisas lá fora. Talvez você está aqui, mas só Deus sabe o que você está fazendo por aí. Ninguém é dono da tua vida. Há um Pai que conhece o seu coração, conhece por onde você anda, conhece o que você faz. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. O pai sabia o que ele ia fazer, e o pai disse, vai meu filho. Mas por aí fora há prazeres, mas na presença do Senhor, ao lado do Senhor há paz. Pastor Alex diz, como que uma mulher pôde saber ali, olha, chegou o meu tempo, mas uma paz tão grande. Queridos, nada se compara à presença do Senhor, à paz que o Senhor nos oferece. Aí onde você está, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar também por você que tem um familiar que está distante da presença do Senhor. Feche os seus olhos aonde você está. Enquanto eu estiver orando, eu quero convidar você a lançar palavras sobre a vida dessa pessoa. Se é com você, você vai lançar palavras sobre a sua vida, dizendo, Senhor, pega nas minhas mãos, dizendo, Senhor, eu quero voltar para a tua presença, dizendo, Senhor, não me deixe sair da tua presença, não me deixe sair e me afastar e gastar a minha vida longe do Senhor. Senhor, não me deixe. Talvez pessoas olham para mim, como um dia a mãe do pastor disse assim, olha, eu já não sei mais, eu não tenho mais esperança, mas eu quero dizer a você, Deus ainda acredita em você, pessoas ainda acreditam em você, ainda há algo da parte do Senhor para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, ainda há algo da parte do Senhor para os teus filhos, ainda há algo da parte do Senhor para o teu marido, para a tua esposa, você que vem sozinho para a casa do Senhor. Eu quero dizer a você, há uma palavra, uma promessa. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero convidar você a dizer, Senhor, ainda falta gente da minha casa aqui, ainda falta gente da minha casa na tua presença, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Quem sabe se alguém, estenda as suas mãos e lance palavras que transformam sobre a vida dessa pessoa. Senhor, obrigado pela vida do pastor Alex e por essa palavra ministrada sobre os nossos corações.
nessa noite, Senhor. Eu entrego em Tuas mãos este homem, essa mulher que me ouve nessa noite. Oh Deus, eu tenho certeza, essa palavra não veio à toa. Pai, há famílias aqui que precisam nessa noite dessa advertência, que precisam nessa noite dessa direção, que precisam nessa noite desse chamado dizendo: não se afaste, que precisam dessa noite dessa palavra dizendo: volte para a minha presença. Senhor, que precisam nessa noite, pais, liberarem uma palavra sobre a vida dos seus filhos, dizendo: meu filho, eu te amo, meu filho, eu acredito em você, meu filho, eu ainda te espero, meu filho, ainda vai dar certo, meu filho, o Senhor ainda vai cumprir coisas na sua vida. Você precisa lançar palavras sobre a sua família, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Promessas se cumprirão sobre a minha casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua posteridade, sobre a vida dos seus filhos, dos seus netos, em nome de Jesus. Saia daqui lançando palavras que transformam, palavras que abençoam. Queridos, por favor, nós não somos animadores de plateia, mas nós vivemos pela fé. Há uma palavra do Senhor sendo liberada sobre a sua casa. Receba dessa porção nessa noite. Tenha fé no seu coração, lance palavras. Quem sabe você vai sair daqui hoje e dizer ao seu filho: olha, eu acredito em você, olha, Deus ainda vai cumprir algo na sua família. Quem sabe você vai sair daqui dizendo para o teu marido, ao invés de palavras que amaldiçoam, ao invés de palavras dizendo: olha, eu não aguento mais, eu não confio, eu não acredito, você vai dizer: eu acredito, eu acredito, eu acredito em você, minha esposa, eu acredito em você, meu neto, eu acredito, o Senhor há de cumprir as suas promessas na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu recebo da palavra que foi ministrada sobre nós. Eu espero que você tenha ouvido, guarde em seu coração, e que essas palavras gerem transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. E que a partir de agora também você comece a lançar palavras que transformam, palavras que abençoam, palavras que edificam. Que saia da sua boca palavras que abençoem a sua casa, a sua família, o seu futuro, em nome de Jesus. Acende para mim, por favor. Eu quero agora ministrar a ceia do Senhor. Eu quero chamar o pastor Paulo, a pastora Jane e a pastora Bianca para vir aqui ao lado, por favor. A palavra do Senhor nos diz assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Verso 28 é cirúrgico sobre a explicação do que o texto quer dizer. Examine-se, após tudo isso, você entende que o pão simboliza o corpo de Cristo entregue na cruz por nós. O suco simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz por nós. Aí o texto diz: não examine o irmão da direita. O pastor Alex ministrou sobre isso. Não examine nada ao redor, examine-se a si mesmo. Pastor, eu não sou digno, pastor, eu não mereço. Não. Quero dizer a você, não há entre nós quem mereça. Tem a ver com méritos. Porque todos nós carecemos da graça, da misericórdia do Senhor sobre nós. O que deve haver em nós é uma decisão de andar na presença do Senhor. Dizer: Senhor, eu quero sair daqui, mas eu quero caminhar na Tua presença. Que o pecado não faça parte da minha vida. Se por acaso ocorrer, sejam
um deslize, mas o meu desejo é estar na tua presença, ao lado, na presença do Pai, e não distante, vivendo de forma dissoluta. Saiba, você é convidado a essa mesa. Eu quero convidar você a estender as suas mãos. Nós vamos orar pelos alimentos, consagrar ao Senhor esses alimentos. Senhor, obrigado mais uma vez, por mais um mês, nós estarmos aqui na tua presença. Mais um mês se passou, o meio do ano já chegou, e nós te agradecemos. Nós consagramos ao Senhor todos esses alimentos, o pão simbolizando o teu corpo, o suco aqui de uva simbolizando o teu sangue, que foi derramado na cruz, para perdão dos nossos pecados. Consagramos esses alimentos ao Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amados, nós estaremos servindo os alimentos. Eu quero então convidar você que deseja participar desse momento conosco, sair do seu lugar e pegar o seu alimento, em nome de Jesus. Todos que desejam já receberam, pegaram o seu. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, a palavra diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, convido você a levantar o seu alimento aos céus, dizer palavras de gratidão ao Senhor. Amém, meus irmãos? Oh Deus, como tu és bom, Senhor. Levante a sua voz e diga ao Senhor palavras de gratidão. Meus irmãos, mais um mês nós estamos aqui, mais um mês o Senhor é conosco, mais um mês a sua graça sobre nós, a sua bondade, a sua misericórdia, sua fidelidade sobre a nossa vida. A ceia do Senhor não é um momento de tristeza, muito menos de acusação, é um momento de celebração, de festa. A presença do Senhor é sobre nós. Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, está vivo à destra de Deus. Nós celebramos a sua ressurreição, nós celebramos a sua vitória na cruz, celebramos a vida que temos nele, a paz que temos nele. Então o texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e deu graças. Pai, nós te damos graças. Então Ele parte o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Nós fazemos isto em memória do Senhor, todos os meses. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, aqui está a igreja do Senhor, o corpo da igreja. Nós cremos, o Senhor morreu, ressuscitou, está vivo, vai voltar, amém? E nós estamos aqui esperando até que o Senhor venha, celebrando a tua vitória na cruz, caminhando na tua presença.
Comamos todos em nome de Jesus. O verso 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este simples suco de uva simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. É o sangue da nova aliança que hoje nos dá acesso, que hoje faz-nos viver essa vida na presença dEle, cheios do seu Espírito Santo. As promessas do Senhor se cumpriram. Agora falta a maior promessa, que Ele volte para nos buscar, e que nós possamos permanecer em sua presença até que Ele volte, em nome de Jesus. Tomamos todos. Glória a Deus. Lá no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, a palavra diz que após Jesus servir a ceia aos discípulos, então eles cantaram ao Senhor. E com alegria eu quero convidar você junto conosco a cantarmos ao Senhor, amém? Já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, o sentimento mais precioso é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa costa e saltar as muralhas, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Levanta as mãos. Ele vive, Ele reina, então exale a sua alegria em nome de Jesus. Mais uma vez, aleluia, 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 aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, melhor lugar que você pode iniciar a sua semana é na presença do Senhor, amém? Olha, a gente, talvez em alguns anos atrás, né, pastor? Talvez andávamos aí por alguns lugares, fazíamos coisa num domingo que na segunda-feira sobrava remorso, arrependimento, não é verdade? Acusação, falta de paz. Mas hoje a direção do Senhor para a tua vida, a paz do Senhor, a palavra do Senhor para a tua vida. Então que você comece essa semana direcionado pela palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Eu quero agradecer, pastor Alex, obrigado. Fomos ricamente abençoados, tanto pela manhã como agora à noite.
Obrigado ao Lucas, aos irmãos da banda. Deus abençoe, viu, amados? Obrigado de coração. Também fomos abençoados pela vida dos irmãos que nos serviram. Hoje o nosso grupo também aproveitou para descansar um pouco, né? E nós também recebemos, né? Nós estamos sempre aqui servindo e hoje o grupo esteve aí recebendo. Eu quero orar pela sua vida, desejar você. E tem o cachorro quente. Você não vai sair daqui agora sem comprar o seu cachorro quente. Pastor, mas eu quero ir embora, não vou comer aqui. Vai lá, tranquilo, passa, pega ali, você pode levar para sua casa. Fique tranquilo. Como diz a minha filha tem um hábito, ela fala assim: pai, eu gosto de comer andando. Ela gosta de comer dentro do carro, vocês acreditam nisso? Então ela gosta de dizer, a gente vai no lugar, pai, não dá para pegar a gente ir comendo? Então se você quiser ir comendo, fique à vontade, tá bom? Mas se você puder abençoar as nossas crianças aí, tem lá R$15 só o cachorro quente, R$18 com suco ou refri. E se possível, fique conosco aí na lateral da igreja e nós teremos um tempinho de comunhão aqui juntos. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua presença maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Como é bom estarmos na tua casa, Senhor. Tua palavra diz que mais vale um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Não há lugar melhor do que a tua presença e estarmos juntos como igreja, como irmãos, como família. Senhor, eu quero entregar em tuas mãos cada vida neste lugar. Peço que o Senhor leve a cada um em paz e segurança. Cantamos aqui e fomos ministrados que o Senhor nos dará livramentos, vitórias, que o Senhor vai à frente, que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor, que se cumpra sobre nós a tua vontade. Eu quero, por favor, ouça isso. Muitas vezes eu tenho feito sempre esta oração: Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim nessa semana? Que você esteja sensível, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Comece a sua semana, amanhã, segunda-feira, comece entregando ao Senhor a sua semana. Entregue ao Senhor o seu dia. Que o Senhor direcione os seus caminhos, te leve a lugares, te faça não entrar em lugares, que Ele abra portas e feche portas aonde você tem que entrar, que Ele prospere a obra das suas mãos, que Ele use a sua boca, que Ele use a sua vida para abençoar os seus e para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Que se cumpra sobre a sua vida em mais essa semana a vontade do Senhor. Pai, se alguém aqui, Pai, eu quero orar com dificuldade de dormir, a tua palavra diz que em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Dê a cada um dos teus filhos uma noite de sono restauradora, uma semana abençoada. Estenda a sua mão direita, eu quero te abençoar. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 13:13, que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Você que crê diz? Agora vira para a pessoa que vai pagar teu cachorro quente e fala assim: que Deus te abençoe em nome de Jesus. Isso, profetiza aí, querido. Glória a Deus. Deus abençoe, semana abençoada.